Tá bom. Tá gravando já. Estão vendo o meu slide? Sim. Pronto, então vamos dar início. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que eu gosto muito, que é sobre adaptação e convergência evolutiva e como essas coisas, né, contribuem para o processo de coevolução das espécies. Então, como eu falei na aula passada, né, nós estudamos um pouco sobre a teoria da evolução, vimos as vertentes, né, dessa teoria, como foi que surgiu e quais são as aplicações que nós temos hoje, né? E aí, através de tudo aquilo que a gente mencionou na aula passada, nós podemos estabelecer o que a gente chama de padrões de evolução. Então, é basicamente uma forma que a gente tem de desmembrar a evolução, né, em diferentes áreas para serem estudadas. Então, nisso a gente consegue ter, né, 6 conceitos, que na verdade são mais que esses, mas 6 conceitos principais, através dos quais a gente consegue compreender, estudar e analisar essa parte da evolução das espécies. Então, em primeiro a gente tem a evolução divergente, né, que vai ser justamente quando acontece de espécies que são intimamente relacionadas, elas vão acumulando diferenças para se tornarem novas espécies. E isso é a mesma coisa que eu digo quando eu estou falando de órgãos análogos, né, que eles têm a mesma função, mas têm uma origem embrionária diferente. Evolução paralela, né, que é quando esses organismos de diferentes ambientes, né, em respostas a desafios semelhantes, eles acabam evoluindo, né, acabam tendo a mesma resposta evolutiva, mesmo que as pressões sejam diferentes e os ambientes sejam diferentes, o resultado da evolução entre daquela espécie que não compartilha o mesmo ambiente é semelhante, e isso faz com que aquela adaptação ela seja passada, né, adiante nas próximas gerações. O conceito de extinção também, que é a partir né, do surgimento de novos organismos, né, que vão passando a ocupar aquele ambiente depois que determinados organismos foram extintos, e aí deixam aquele nicho, e aquele nicho passa a ser ocupado por outras espécies, e essas espécies tendem a se diferenciar e a sofrer uma pressão, né, para que haja a formação assim de novas espécies. A gente também tem a evolução convergente, né, que é quando nós temos diferentes espécies de diferentes ancestrais comuns, né, de diferentes ancestrais, e ações ambientais, eles acabam tendo, né, umas características semelhantes, e isso se assemelha também, né, e pode ser confundido com a evolução paralela. Macroevolução, né, que são as mudanças que acontecem em grande escala a um nível de espécie. E, por fim, né, que eu deixei por último, já que a gente vai falar mais sobre isso hoje, coevolução, que é quando duas ou mais espécies, elas desenvolvem características semelhantes, né, e aí essas espécies, elas vão se adaptando uma a outra, às vezes, ou uma em relação à pressão que exerce sobre a outra, né, e aquela resposta acaba gerando também um posicionamento, né, uma resposta na espécie seguinte, fazendo com que essas espécies elas se desenvolvam em conjunto e passem a coexistir nesse processo de coevolução, onde eles vão moldando, né, a sua existência em relação a outra espécie. Então, basicamente, a adaptação ela vai ser o resultado, né, desse processo de seleção natural. E aí nós podemos entender esse processo como a capacidade que o ser vivo tem de sobreviver e de se reproduzir no ambiente em que vive, né? Fazendo com que essas características que ele acaba adquirindo ao longo desse processo seja passado, né, para as próximas gerações.
E essas características, elas podem ser influenciadas por diversas coisas, como, por exemplo, características relacionadas ao ambiente, como clima, disponibilidade de alimento, né, presença de predadores, fatores bióticos e abióticos que estão disponíveis. E também nós temos a parte mais física, né, a parte das adaptações físicas, que podem ser morfológicas, comportamentais ou fisiológicas em relação a determinadas espécies, né, e essas pressões ambientais que elas convivem. Então, basicamente, essa adaptação ela está estreitamente interligada com o processo de evolução, né? Uma vez que esses organismos eles vão apresentar essas características adaptativas e após apresentarem, né, o ambiente seleciona aqueles organismos que são mais aptos, né, para vivenciar, para viver naquele ambiente e a partir dessas adaptações são passadas, né, para as próximas gerações. Então, aqui a gente pode citar algumas adaptações em relação ao clima, né? Então, a gente pode fazer uma análise num panorama global, né, trazendo aqui nesse contexto, na grande diversidade de espécies que nós temos em diversas regiões. Mas aí a gente observa que essas espécies, elas possuem determinadas adaptações para aquele local. Por exemplo, nos polos, no polo, né, onde a gente consegue ver as formas de vida em ambientes mais frios, eles são mais adaptados para aquele ambiente. Então, nós temos o quê? Nós temos o desenvolvimento de tecidos, de órgãos especializados, né? Funções corpóreas que são moldadas para a sobrevivência do animal naquele local, né? Bem como uma série de desenvolvimento, uma série de modificações no comportamento dessas espécies, né? Para que essas espécies elas consigam sobreviver às pressões que aquele ambiente ocasiona naquela espécie. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Que é, por exemplo, esse equino, né? Que tem um tamanho reduzido, mas diferente dos que nós temos em outras regiões, eles têm um pelo mais denso, né, que serve para recobrir o corpo desse animal e ajudar a aquecer, e eles também têm uma camada de gordura extra, né, que faz com que ele mantenha a temperatura do corpo, né, que vai funcionar como se fosse um isolante térmico. E aí outras espécies que também apresentam essas características por exemplo, esse outro animal, né, que é semelhante a uma lhama, e aí ele vai apresentar essas mesmas características e também alguns macacos que vivem em regiões mais frias. E, e aí eu trouxe aqui esses outros dois exemplos, né, que é dos pinguins, que são aves que, devido ao ambiente em que eles vivem, eles têm várias modificações no corpo, que é, por exemplo, as asas dos pinguins não servem para voar, então elas têm umas adaptações que fazem com que essa asa ela seja mais semelhante a uma nadadeira do que uma asa em si, né, visto que o pinguim ele vai se alimentar de peixes e ele vai precisar estar no ambiente aquático em determinados momentos. Então, o corpo dele tem essa adaptação para esse ambiente. E as penas que ele possui são penas modificadas também, então não tem o mesmo formato das penas de aves tropicais, por exemplo, né, que são essas plumas mais coloridas, umas plumas mais grandosas, então elas não são assim, né, elas são mais como se fossem semelhantes a pelo, né, a formação delas, né, são penas menores que vão ter justamente a mesma função que os pelos nesses demais animais que eu mostrei para vocês. E aí, além dessas adaptações morfológicas, tem também as adaptações fisiológicas que esses animais sobreviver nesse ambiente, que é justamente a parte de moldar. Então, em alguns animais, como por exemplo, de grande porte, como ver um período de hibernação nos períodos em que é mais frio, né? Então, ele praticamente paralisa
suas atividades, né, vitais, né, ele fica bem reduzidas, tem se alimentado durante um tempo, né, então ele acaba guardando muita energia, e aí essa energia ela vai ser utilizada para depois que ele acordar, e aí ele que é como se fosse um sono profundo, em que eles vão reduzindo toda, né, o metabolismo para conseguir sobreviver até novamente aquela estação em que ele vai conseguir encontrar alimento, conseguir se reproduzir. Mas essas adaptações, elas não ocorrem somente para animais em climas frios, né? Também ocorre uma série de adaptações para animais de clima quente, né? E aqui eu trouxe também alguns exemplos para mostrar para vocês, já que a gente está mais familiarizado com isso. Então, beber aqui uma aguinha. Então, em relação ao clima quente, né? Então, tem alguns animais e também várias plantas, né? Falando de vida de uma forma geral, que tem uma série de adaptações para esses climas que são mais quentes, né? Uma vez que não tem tantos recursos assim disponíveis em determinados períodos, então esses organismos acabam precisando reagir de alguma forma a essas pressões ambientais para que eles consigam sobreviver e deixar seus descendentes. Então, nós temos também a especialização de tecidos e de funções corpóreas, né, para que aquele animal consiga sobreviver, e alterações em relação ao comportamento e também à fisiologia. E aí eu trouxe dois exemplos, né, que é um sapinho que tem aqui na caatinga, né, que é o Proceratops. Aqui nós temos vários sapos, né, que realizam essa função, que é uma função semelhante à hibernação, só que ele vai fazer ao contrário. Ao invés de ser no período mais frio, esse comportamento ele vai ser manifestado quando está mais quente, né, que era justamente no período de seca. E aí ele não se chama hibernação, esse comportamento. Quando é no período de seca, é chamado de estivação. Então, tem alguns animais, tem sapos, tem peixes também, que realizam esse procedimento. E como é que acontece isso? Quando está quente, né, o que que eles fazem? Eles cavam um buraco, se enterram, e aí eles mantém suas atividades vitais, metabólicas, bem reduzidas para economizar energia, né? Então, funciona somente pouquíssimas dessas funções, já que ele não vai precisar sair para se alimentar, nem para se reproduzir naquele momento. Então, ele guarda essas energias para que, quando passar o período de estivação, ele consiga realizar essas atividades. E aí, ele se enterra e permanece, né, nesse buraquinho enclausulado até o momento em que chove. Então, quando chove, quando há essa mudança em relação ao clima, ele sai do buraco e aí vai se alimentar, passa um tempo se alimentando e se reproduzindo para que depois, quando chegue novamente a seca, ele refaça esse processo de estivação. E aí, alguns animais, eles desenvolvem essa habilidade, né, esse mecanismo corporal, e aí isso faz com que alguns deles consigam fazer como se fosse um casulo, né, que seria uma cápsula de estivação para proteger o organismo, né? Então ele envolve o organismo numa cápsula. Isso acontece com esses peixes que eu estou mostrando aqui. Esses peixes, eles não são da região da Caatinga, né? São de uma região da savana africana, mas que tem um clima um pouco parecido com o clima daqui. Mas tem algumas espécies de sapos aqui da região, da família Leptodactylidae, que conseguem fazer também essa cápsulazinha, e aí eles fazem a cápsula e ficam em volta dela, né, durante esse processo de estivação. Aí quando passa todo esse estresse, né, esse estresse em relação ao clima, quando tem a quadra chuvosa novamente, essas espécies elas saem, né, desse ambiente e começam a viver normalmente por um curto período, né, enquanto não há essa mudança no clima novamente, forçando com que ele faça novamente esse processo de estivação.
E aí, existem outras mudanças também em relação ao ambiente. Então, uma delas é a questão da nossa mão, né? Por exemplo, alguém poderia me dizer por que que a nossa mão tem 5 dedos? Se alguém falar no chat, aí eu vou pedir para Davidson ler, porque eu não estou visualizando o chat agora. Alguém vai responder? Bom, provavelmente não, né? Mas eu acho que Sara deve ter mostrado para vocês, né, os ancestrais comuns dos anfíbios e dos répteis, né, que consequentemente também são os nossos ancestrais comuns. Então, esses animais, eles evoluíram a partir de um peixe de nadadeiras lobadas, né? Então, os peixes, eles apresentavam, né, essas nadadeiras e aí, de acordo com a disponibilidade ambiente, alguns desses peixes eles passaram a fazer muita pressão em relação a esses membros, uma vez que os ambientes iam ficando menos densos, né? Ia ficando com menos água. Então, o corpo desses animais eles foram sofrendo pressões adaptativas, né? E foi havendo assim a formação dos membros como nós conhecemos hoje. Então, basicamente, graças ao registro fóssil hoje, nós temos evoluiu, né? Então, foram milhões de anos para explicar essa quantidade de dedos que a gente tem. Então, quando esses organismos, né, os ancestrais dos anfíbios, que são os que têm 5 dedos, foram os que sobreviveram, né, os que estavam melhor adaptados àqueles ambientes. E, consequentemente, esses foram os genes que foram passados, né, para os esses pentadáctilos, eles acabaram se tornando os ancestrais dos anfíbios e também os ancestrais dos répteis e dos mamíferos. E aí hoje a gente vê exatamente a mesma formação característica adaptativa desse ancestral tetrápoda em todos os grupos, né? Que vão desde os anfíbios até os grupos de répteis, de aves, né? E também de mamíferos. Embora em alguns grupos com grandes modificações, né, em relação às suas adaptações, mas ainda assim possuindo os mesmos ossos, né, de origem homóloga. E aí, umas outras adaptações ao ambiente é em relação à questão da coloração. Então, nós, todos os organismos, né, que existem, eles vivem em um espaço de tempo e hábitat comum em algum momento, por exemplo, os seres atuais. No entanto, cada grupo ele acaba percebendo, né, o mundo de uma forma diferente. Então, existem diversas formas de enxergar o mundo, e isso é em relação à questão de como nós observamos as cores e tudo mais. Então, existem seres que são dicromáticos, que conseguem enxergar uma quantidade menor de cores, tricromáticos e policromáticos, né, que são os que conseguem observar uma grande diversidade de cores, né, que vão além da luz do espectro visível, da coloração, né, ultravioleta e as demais cores. Então, isso faz com que surjam uma grande diversidade de mecanismos visuais, que podem ser controlados, né, em diferentes grupos através da questão do controle nervoso, dos hormônios e também da dieta. Então, as cores dos organismos, elas podem ser manifestadas de diferentes formas em relação àquelas pressões ambientais que o organismo sofre. E aí, essa coloração, ela acaba sendo muito importante nas adaptações ao ambiente. E aí eu vou trazer aqui uma série de exemplos e de artigos que vão mostrando isso para vocês. Por exemplo, esse lagartinho aí, que é de uma região na Austrália, em que tem um clima mais seco.
E aí ele tem uma coloração, né, que ela muda de acordo com a temperatura do ambiente, porque está diretamente relacionada à termorregulação desse animal. Então, quando o ambiente, quando está à noite, né, e esse animal, ele não pode perder tanta temperatura, já que a temperatura cai muito no período noturno, então ele acaba tendo uma coloração mais escura. Enquanto os dias que são mais quentes, né, para que ele não absorva tanto calor, ele apresenta uma coloração mais clara, né, já que ele não pode reter tanto calor assim. Então ele vai ocasionando essas mudanças de acordo com a temperatura do corpo, né, em uma vertente de termorregulação. E aí, esse estudo é bem interessante. Caso vocês tenham interesse, eu vou colocar esses artigos aqui que eu vou mencionar hoje na nossa pasta. E aí, essa coloração ela também vai apresentar outras funções. Por exemplo, em algumas espécies, nós temos a função de camuflagem, né? Então, as espécies elas podem ter dois tipos de colorações principais, que são colorações crípticas ou colorações aposemáticas, né? Então, quando os animais eles possuem cores que são mais neutras, né, mais voltadas para o cinza, mais relacionadas ao verde, dependendo do ambiente que ele está, então, a gente diz que esse organismo ele tem colorações crípticas. E aí, às vezes, essa cor ela vai servir como uma resposta ao ambiente, né, para a camuflagem, para aquele animal passar despercebido em relação a outros animais, a possíveis predadores. E aí nós temos alguns animais que eles têm colorações extremamente diferentes, né? Uma coloração chamativa, né? Que isso vai ser justamente para chamar a atenção daqueles predadores. Mas eles vão chamar a atenção no sentido de que aquela cor é uma coloração de alerta, né? Então, coloração aposemática significa dizer que é uma coloração que vai ter um alerta, digamos assim, para aquela espécie, que aquela espécie pode significar ser tóxica, já que ela manifesta aquelas colorações. E aí, ambientes, né, que são mais heterogêneos, eles têm uma maior variabilidade, né, de fenótipos. Então, a gente vai ver em ambientes, de acordo com a diversidade do ambiente, a gente encontra uma diversidade maior de espécies ocupando os diferentes nichos. Então, esse estudo aqui de Rogers, né, que foi de 2016, ele faz uma análise, né, com dados de literatura e tudo mais, ele faz uma análise da diversidade de coloração em anuros, né, e as diferentes funções. Então, nessas primeiras 4 fotos aqui, a gente vê os bichos com uma coloração, né, de camuflagem, né, que são as cores crípticas, alguns que possuem estruturas que lembram folhas, né? E aí você vê que esses animais eles estão justamente em um ambiente que tem bastante folha, né? Que são semelhantes a essas colorações que ele tem. E no mesmo ambiente, espécies, né, que possuem essas colorações mais chamativas. E aí essas espécies aqui, elas são espécies tóxicas, né? Então essa coloração espécies, ela funciona como uma coloração aposemática, né? Já que tem a função de representar perigo para os predadores. E aí algumas espécies, né, imitando essas colorações aposemáticas, que é o que a gente chama de mimetismo. Então tem algumas espécies que vão expressar uma grande diversidade de cores, cores chamativas, mas que na verdade elas não são tóxicas, fingem ser tóxicas, né, para não serem predadas. Predadas. Quase que não sabe. E aí, né, outros estudos em relação à cor acabam mostrando que muitas espécies elas nascem com uma coloração mais críptica, por exemplo, e quando atingem a maturidade, a idade adulta, elas podem ficar com uma coloração mais diferente. Ou então vice-versa, pode acontecer o contrário, de nascer com
uma cor chamativa e quando fica adulto ficar com uma coloração mais críptica, né? E isso vai depender muito em relação à finalidade dessa coloração da espécie, né? Se aquela espécie ela vai estar vulnerável a predadores, se vai ter variações em relação ao tamanho. Então, tem um outro estudo que foi feito, né, com essa piton, né, que é também chamada de cobra-papagaio, e aí ele viu que a mesma espécie apresentava 3 padrões de cores diferentes. E aí ele atribuiu isso, né, a uma questão ontogenética, né, porque ele observou que, embora tivessem cores diferentes, esse animal era a mesma espécie. E aí, quando recém-nascidos, essas serpentes, essas cobras, elas apresentavam a coloração amarela ou vermelha. E aí, essa pesquisa de Wilson e colaboradores, ela foi realizada para entender como era que acontecia essa mudança de coloração, né, em que momento e qual era a finalidade dessas colorações diferentes. Então, nisso, essa espécie que apresenta uma diferença de cores em relação aos diferentes estágios ontogenéticos é chamada de uma espécie com coloração polimórfica, né? Já que vai ter uma mudança nessa coloração. E aí ele viu que as hipóteses dele era de que essas mudanças elas pudessem acontecer de acordo com o tamanho, a vulnerabilidade ou o hábito em que aqueles animais estavam. E aí ele observou que quando esses animais nasciam, né, eles acabavam ficando mais no chão, mais no folhice e tudo mais. Então, para aquela condição, né, de hábito terrestre, as colorações vermelhas e amarelas, elas tinham uma eficiência maior em relação a não ser percebido por predadores, né? E aí a alimentação desses animais era pequenos roedores, né, e pequenos invertebrados que ficam comumente no chão. Quando esse animal ele atinge um certo tamanho, né, ele muda o hábito alimentar dele. Então, ele vai passar a se alimentar de roedores que estão mais em cima de árvores, de algumas aves que estão também por lá. Então, a partir desse momento em que essa alimentação ela vai mudando, esse animal ele muda também esse hábito de vida. Então, ele não vai mais viver comumente no chão, ele vai viver mais em copas de árvores. E aí, nesse quesito, a cor verde é mais interessante para esse animal, uma vez que não vai chamar tanta atenção, né, dos predadores. Então, os principais predadores dessa espécie são aves, né? E aí eles observaram que as aves não conseguem perceber muito bem esses animais quando eles estão no chão, se eles estão com coloração mais amarela ou vermelha. No entanto, quando ele está verde, né, as aves conseguem perceber a presença dele mais fortemente. E aí, esse mesmo estudo ele fez o teste com os animais também em outros hábitos, né? E aí foi comprovado que quando ele é adulto, né, ele consegue se disfarçar melhor nas copas das árvores, né, já que ele tem essa coloração. Então, isso faz com que essa espécie ela consiga explorar uma maior diversidade de hábitat, né? Tenha diferentes estratégias de vida, né, em relação à questão de evitar predadores e também as diferentes presas que ele utiliza ao longo da vida e otimiza, sim, esses recursos alimentares dessa espécie. E aí, isso que eu acabei de falar, né, entra numa questão que a gente chama de coevolução, que é quando uma mudança evolutiva, né, em uma espécie ou mais espécies, né, gera força seletiva, né, para que haja também mudança, né, uma resposta em outras espécies. E aí essas adaptações que são ocasionadas por essa seleção, né, elas acabam causando mudanças, né, em pressões seletivas naquela primeira espécie, né, que foi a espécie que influenciou aquela mudança.
E aí, um exemplo que tem aqui nesse cladogramazinho é na diversificação de parasitas e hospedeiros, né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso posteriormente. Então, quando é feita uma recuperação filogenética desses grupos, e você vê que em determinados momentos aquela espécie ela teve influência sobre a evolução da outra, a gente fala que houve um processo de coevolução. E quando essas espécies elas evoluem de forma independente, a gente fala em coevolução. E aí um desses processos de coevolução que a gente pode mencionar é a relação entre insetos e angiospermas, né, que é uma das evolução. Uma vez que essas angiospermas, né, que são as plantas com flores, elas evoluíram e se diversificaram da forma que aconteceu através do uso de insetos, né, e de outras para dispersão de sementes. Então, aqui tem um caso, né, nessa primeira foto, de uma orquídea, né, uma planta da família das orquídeas, que ela tem uma flor muito parecida. O que é que acontece com essa florzinha aqui? Ele mimetiza uma abelha, né? E aí o zangão vem para fazer a cópula com essa abelha e acaba ficando aqui, né? Se esfregando. Ele realmente copula, né, com a flor. E enquanto acontece isso, ele fica com pólen grudado em todo o corpo dele. E aí, depois que ele acaba, né, de realizar o ato da cópula, ele vai para outra flor e acaba levando o pólen de uma flor para outra, fazendo com que haja nessa troca de gametas, fazendo com que haja essa polinização. E aí, nisso, não, nisso é um processo de coevolução que beneficia mais a angiosperma, né, do que o inseto em si, uma vez que ele está apenas gastando energia para realizar a cópula e também para transportar esses gametos, né, da planta. E aí, a pobre da abelha, né, ela se ilude achando que ela realmente realizou a cópula ali com uma abelha de verdade. E em outros casos, né, tem também a polinização que acontece enquanto o animal se alimenta do néctar, né, ele acaba ficando com o pólen, né, no corpo e é transportado de uma flor para outra, né, de um indivíduo para o outro. Outro E uma outra forma de falar sobre a coevolução é falar sobre outras relações ecológicas, como, por exemplo, a predação ou predatismo, né, que é uma relação ecológica intraespecífica, desarmônica, né, porque nós temos ali uma espécie que vai ser predada, né, e a outra que vai ser um que vai ser predador e o outro que vai ser presa, né? E ambos gastam energia e têm perdas em relação a essa relação. Mas ao longo do tempo, né, essas espécies elas acabam se adaptando umas às outras. Então, basicamente, atualmente a gente tem três categorias que englobam esses organismos, né? E aí, esses organismos que são predadores, que são os pastejadores, que são animais que vão se alimentar de pasto e tudo mais, né? Vão ter essa predação passiva, né? Nós temos os predadores verdadeiros, que são aqueles que vão ter estratégia de caça, né, para conseguir conquistar o alimento e tudo mais. E nós temos os parasitas, que são aqueles que burlam todas as demais normas, né, para se alimentar daquele indivíduo ou do que aquele indivíduo for comer. E aí esses pastejadores são espécies que consomem parte de suas presas, né, ou itens que aquela presa possui, né, ou produz. E aí, às vezes, há algumas espécies que acabam desenvolvendo toxinas ou sinalizações, né, para que outras plantas do lado não sejam devoradas, ou então para causar um gosto ruim
naquela espécie que está se alimentando, para que ela não se alimente mais, né, para que ela não destrua mais partes daquele organismo. Então, os pastejadores, de uma certa forma, eles não matam suas presas imediatamente, né? Às vezes pode acontecer dessa presa morrer, mas no geral eles não matam essa presa, eles vão tirando partes delas, né? Mas aí existem algumas dessas presas, né, que acabam desenvolvendo essas características, como eu falei, né? Tem algumas plantas, por exemplo, que acabam desenvolvendo algumas toxinas para tornar o gosto intragável para determinados predadores. E isso também acontece com algumas espécies de animais. Né? Então, tem uns insetos, por exemplo, que tem uma coloração, inclusive aposemática, que eles têm um gosto horrível, né? Quando os predadores colocam esse indivíduo na boca, que servem para justamente fazer com que aquele animal ele crie uma memória negativa, né? Que isso vai ser passado para os demais, né? De que aquele alimento ele não é um alimento bom para se comer, né? Então é basicamente um aprendizado de que aquela cor ou aquele formato específico não é um formato legal para se alimentar. E aí os predadores verdadeiros, né, são aqueles que vão consumir diversos itens de presa, né, ao longo da vida, e eles vão ter justamente a habilidade de capturar e de matar as suas presas, né? Então, eu botei essa imagem aí, que é uma cena clássica. Geralmente, quando você fala de predação, talvez uma das primeiras coisas que você lembre seja algum felino perseguindo algum bicho, ou alguma coisa do tipo, né? Então, esses animais são dos grandes exemplos, né, de predadores de presa. São predadores topo de cadeia. E aí, esses predadores, eles têm diferentes classificações. Quando eles se alimentam de um tipo exclusivo de presa, né, eles são chamados de monófagos, né, que só comem uma coisa só. Aí nós temos os de dieta menos restrita, que são os estúpigos. E nós temos os que se alimentam de uma grande diversidade de presas, né? Que aí, se for um número um pouco amplo, é oligófagos, né? E se for um ser que come qualquer coisa, eu coloquei a foto de uma barata, mas eu podia também ter colocado uma foto do ser humano ou de uma rã chamada de Leptodactylus vastus, né? Que é a rã-pimenta, que come. Né? Então, são os polígrafos, porque eles têm uma grande quantidade de item, né, no seu cardápio alimentar. E aí, esses predadores, eles acabaram desenvolvendo uma grande quantidade de adaptações. Por exemplo, nesses seres que caçam, nós vemos que os seus sentidos são muito aguçados e desenvolvidos. Então, tem garras que são utilizadas como armas, né, para fixar, para pegar, para matar, né, para destrinchar as presas. Né? Nós temos também o desenvolvimento do olfato e do ouvido também, né, para conseguir entender melhor aquele ambiente e prestar mais atenção em relação à presa. E nós temos também, em alguns casos, né, presas que têm estruturas especializadas na inoculação de peçonha ou estruturas especializadas, né, para furar determinados órgãos, né? Esse slide aqui já está um pouco antes. Mas em relação a isso, né, como eu tinha falado, em relação também à coloração, embora esses predadores eles desenvolvam uma grande quantidade de adaptações, as presas elas também acabam se adaptando, né, desenvolvendo algumas adaptações em relação aos seus predadores. Então, mesmo que algumas espécies tenham colorações aposemáticas, né, ou colorações crípticas para passarem despercebidas, tem alguns predadores, né, que conseguem, que estão adaptados a consumir esse tipo de presa.
Então, tem algumas espécies que apresentam colorações aposemáticas, mas tem outras espécies que acabam conseguindo se alimentar dessas espécies que são tóxicas, né? Porque, por algum motivo evolutivo, elas são imunes a determinados compostos, que é aquele, determinados venenos, toxinas, né? Que aquele outro organismo possui. E aí, assim como esses predadores têm essas adaptações, as presas também acabam desenvolvendo. E aqui é mais um relato de uma outra. Sim, já volto para aquilo ali. Então, as presas elas acabam se adaptando ao meio, né? E aí esses predadores eles acabam se adaptando às presas. Então, aqui é um exemplo, né? Nós temos esse cervídeo e esse felino. Então, como o guepardo é o felino mais rápido do mundo animal, e ele preda principalmente esse tipo de cervídeo, esses animais eles também são considerados um dos mais rápidos do mundo, né? Porque eles acabaram se acostumando com o tipo de predação que eles estavam sofrendo, e aí isso faz com que ele consiga, né, se sair bem em determinadas tentativas de predação. E aí isso faz com que haja uma pressão nessas espécies, né, para que essas características elas sejam passadas adiante. E aí esse comportamento, essa relação ecológica, ela acaba sendo importante porque ela vai trazendo equilíbrio ao ambiente. Então, quando tem uma grande diversidade de presa, né, um grande número de presa, esses predadores eles aumentam também. Mas quando essas presas diminuem, esses predadores também diminuem. Então, as populações elas vão sendo controladas, né, de acordo com essa disponibilidade no ambiente. E aí, ambas essas pressões, elas influenciam, né, essas duas espécies para que elas consigam coevoluir, né, e existir e deixar os descendentes férteis. Então, no ecossistema, né, que é estável, essa população de predador, ela vai controlar o número de presa e o número de presa acaba controlando também o número de predadores. E aí, como eu tinha falado aqui nessa parte de adaptações de predadores, como por exemplo, dentes especializados ou dentes inoculadores, né? E tem esse exemplo aqui que eu coloquei aqui para vocês, que está nessa foto marcada com A e B, que são de espécies que apresentam diversas características adaptativas. Por exemplo, esse animalzinho aqui que essa cobra está comendo é um sapo cururu. E aí essa cobra, ela é especialista em comer sapo cururu. E como foi que aconteceu esse processo de coevolução, né? Então, o sapo, ele tem um mecanismo de defesa, além das glândulas produtoras de veneno, né? Ele consegue inflar o corpo para parecer maior, né? E aí, muitas espécies acabam não consumindo aquele animal porque pensa assim, nossa, ele é grande, não sei o quê. Então, não vou comer, porque pode ser que eu me dê mal se eu comer um bicho tão grande. Só que aí essas cobras, elas têm uns dentes que não são inoculadores de veneno. São os dentes maiores no final da boca, que têm justamente a função de perfurar o pulmão desses anfíbios que inflam o organismo, né, para parecer maior. Então, ela acabou desenvolvendo esse mecanismo, né, para conseguir predar esse sapo. Então, o que eles fazem? Eles capturam o sapo e aí ela vai e morde exatamente na metade do corpo do organismo, né, do sapo, que é exatamente onde fica o pulmão. E aí ela fica furando com um lado, depois com o outro da boca, né, fazendo com que esse dente ele perfure o pulmão e achando, né, vai ficando menor e facilita a deglutição por causa disso. E aí, nessa mesma imagem, a gente consegue ver também uma outra característica adaptativa, que é em relação ao ambiente. Então, ela tem uma coloração que é semelhante, né, a tons terrosos, né, já que é uma espécie que costuma viver na Terra, né, tem hábitos terrestres. Mas tem um padrão
de coloração, né, que lembra muito espécies peçonhentas, como cascavéis, né, e jararacas. Então, elas têm essa semelhança, né, também faz uma partezinha aqui com a cauda, que é justamente para olhar a outros bichos, né, para parecer que ela possa ser tóxica, quando na verdade ela não é. E aí, os predadores, né, e as presas, elas vão moldando as populações, né, vão causando um equilíbrio no ambiente. E aí, a partir do momento que nós não temos presa suficiente ou não temos predadores suficientes, a gente tem um desequilíbrio, né, naquele ambiente. E aí, aqui um exemplo de um artigo, né, que fala sobre camaleões. Então, esses camaleões aqui desse artigo, eles são camaleões que são uma espécie invasora para aquela região de estudo. E aí o que acontece? Esses animais, eles são predados por outros lagartos que têm uma especialidade nesses camaleões. Mas a partir do momento em que eles foram levados, né, para uma outra região, eles deixaram esse predador natural por lá. Então, chegou nesse ambiente, não tinha nenhuma espécie que se alimentasse desses camaleões. Isso não foi tão maléfico para o ambiente em si. Pelo contrário, para essa espécie, foi uma oportunidade de crescer e de se desenvolver. Porque essa espécie ela acabou se desenvolvendo melhor, né, em relação à sua sinalização sexual, já que eles precisavam sempre estar em tons mais crípticos para se proteger, né, dos predadores que eram os predadores especializados deles, né? Uma vez que não tinham mais esses predadores, eles conseguiam sinalizar melhor e conseguiam se reproduzir melhor. E aí, esse ambiente, ele foi moldando, né, o desenvolvimento dessa espécie. E aí, os predadores dessa região, eles acabaram depois consumindo também esses animais, uma vez que eles estavam ali disponíveis para serem consumidos, mas aquele consumo não impactou tanto assim aquelas espécies. E aí, uma outra relação que eu tinha falado é o parasitismo. Então, quando eu falo de parasitismo, que é uma das áreas assim que eu mais gosto, nós me faz fazer uma reflexão, né? Porque basicamente esse parasitismo ele existe desde que a vida surgiu na Terra. Então, as associações das primeiras células eram nada menos que uma relação, né, de parasitismo. E aí eu trouxe essa citação que fala assim, que esse fenômeno do parasitismo surgiu desde o início da vida na Terra. Não há organismo que não seja parasitado. Há, portanto, uma grande diversidade de parasitas que influenciaram as mudanças evolutivas e resultaram nas espécies de hospedeiros atuais. Então, basicamente, não existe nenhuma espécie que não tenha sido parasitada ou que não tenha sido parasita em algum estágio da vida. E nós, como seres humanos, é um desses exemplos, né? Uma vez que nós passamos pelo útero da nossa mãe, e a nossa mãe carrega a gente por 9 meses. E basicamente todas as espécies que são vivíparas, né? Aquele organismo que está se desenvolvendo ali dentro daquele ser, ele, naquele momento em que está sendo desenvolvido, ele é como se fosse um parasito que está crescendo dentro daquele hospedeiro, uma vez que são corpos estranhos e que o tempo inteiro fica atacando, né, aquele hospedeiro. Então, há uma grande uma grande mudança em relação a todo o corpo das espécies, né, que gestam justamente por isso, porque precisa diminuir a imunidade, né? Precisa de uma diversidade de funções fisiológicas serem diminuídas ou desativadas para que aquela espécie ela consiga se desenvolver, né? Para aquele organismo ele conseguir se desenvolver dentro do outro. Então, basicamente,
o parasitismo ele existe em todas as formas de vida. E aí os parasitas eles podem ser divididos em dois grandes grupos, que são os endoparasitas, que são aqueles que são internos, né, que vão estar dentro do hospedeiro, digamos assim, e os ectoparasitas, que são aqueles que vão estar externamente no hospedeiro, que aqui eu trouxe os exemplos de endoparasita, né, os vermes, como tênia, ou protozoários, como o tripanossoma, e os ectoparasitas, como alguns insetos, né, como a pulga, ou aracnídeos, como o piolho. E aí, esses parasitas e hospedeiros, eles acabam sofrendo uma série de especializações e de influências em relação ao comportamento. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para falar para vocês, né, que é justamente, aqui nós temos dois vermezinhos, né, que eles fazem o quê? Então, aqui nós temos esse primeiro verme aqui, que é uma tênia, né, uma solitária, que é um trematódio, e aí ele acabou se especializando, né, principalmente, no caso esse aqui é um parasita de humano, né, então ele se especializou para permanecer no intestino de determinados grupos. Então, ele acabou perdendo o próprio intestino dele, né? Então, ele não tem intestino, já que ele faz essa absorção dos nutrientes já processados. Essa foi um dos processos de evolução. E aí, enquanto isso, ele agride menos, né, esse hospedeiro para que ele consiga se manter dentro daquele organismo por mais tempo. De influências no comportamento em relação a esse verme que parasita insetos. Então, ele geralmente ele parasita insetos e ele utiliza os intermediários, porque eles são vermes que que são de aves, né? Que tem como hospedeiro definitivo aves. E aí eles passam primeiro pelos insetos, depois pelos peixes, para conseguir chegar no seu hospedeiro definitivo. E aí, para que ele consiga chegar até esse hospedeiro definitivo, ele vai precisar controlar, né, determinadas ações daquele hospedeiro. Então, nos insetos, o que ele faz? Ele controla, né, a mente do inseto e faz com que aquele inseto, no momento em que o verme está pronto para ser parasitado pelo peixe, faz com que esse inseto ele se afogue. Então, o inseto simplesmente se joga na água, e aí quando ele se joga na água e o corpo dele entra em contato com a água, esse verme ele rasga o abdômen dele e sai, né, para parasitar assim os peixes e posteriormente conseguir chegar e cumprir o seu ciclo, né, de vida. Uma outra espécie que também vai influenciar no comportamento é um parasita que utiliza como hospedeiro intermediário alguns moluscos, né, os caracóizinhos. Então, esses caracóizinhos que geralmente são incolores, né, tem essa parte aqui da cabeça incolor, quando está parasitado por esse parasita de ave, ele manifesta essas colorações diferentes nessas estruturas. E aí, esse animal, que é um animal que geralmente fica mais embaixo, assim, mais no capim e tudo mais, ele acaba subindo para uma folha mais alta do capim e ficando com essas colorações que vão alternando, que é para chamar justamente a atenção da ave. E aí a ave vem e consome nesse organismo e acaba recebendo o seu parasita, né, de presente. Então, ele influencia o comportamento do, do hospedeiro para conseguir atingir, né, para conseguir realizar o seu ciclo de vida. E aí tem outras espécies de fungos, né, que acabam influenciando também a mente, né, influenciando o comportamento de insetos e de outros grupos e fazendo com que haja essa mudança.
E tem ainda algumas espécies que utilizam outras espécies como hospedeiros para conseguir se reproduzir. E aí um exemplo que eu coloquei aqui é a vespa caçadora, que é conhecida popularmente aqui como cavalo do cão, né? Então essa vespa ela é chamada de vespa caçadora porque ela consegue pegar presas bem maiores que ela, como por exemplo essa aranha, né? E aí, o que vocês acham que acontece com essa aranha? Ela se alimenta da aranha? Qual é a finalidade dessa caça? Esperar um pouquinho, ver se alguém fala. Então, essa vespa, embora tenha o nome de vespa caçadora, ela caça, mas não é exatamente para se alimentar dessa presa, né? Ela caça essas aranhas, essas caranguejeiras, e o que que elas fazem? Elas inoculam, né, uma substância que paralisa a aranha. Então a aranha ela não morre. Eu já vi uma dessas aqui, né? Já vi esse momento acontecer. Tinha um vídeo, mas acabei perdendo, que eu ia colocar aqui para vocês, mas acabei perdendo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar um Google que é muito fácil conseguir acesso a esse vídeo, a esses vídeos, né? Então, ela injeta, né, uma toxina que paralisa a aranha, só que faz com que as funções vitais dessa aranha continuem sendo desenvolvidas. Basicamente, ela torna a aranha um zumbi. E aí ela é extremamente forte. O que que ela faz? Ela sai arrastando essa aranha até uma toca. E aí, nessa toca, ela utiliza o seu ovopositor para colocar, né, os ovos dentro do abdômen dessa aranha. E aí, o, os, os filhotes, né, as crias dessa vespa caçadora, elas nascem, elas eclodem desses ovos dentro da aranha. E aí eles comem essa aranha de dentro para fora, né? E após terminar, eles estão prontos para conseguir sobreviver sozinhos. Então ela faz justamente para isso, né? Então ela utiliza um outro animal para colocar seus ovos e para alimentar os seus filhotes, né, até o momento em que eles vão conseguir se desenvolver sozinhos. E aí é mais um trabalho que eu coloquei aqui. Então, hoje em dia tem uma linha de pesquisa que está surgindo e ficando mais forte, né, que é justamente a utilização de ciência de rede para entender esses processos entre essa relação de parasita hospedeiro. Então, nesse trabalho que nós publicamos esse ano, a gente faz uma avaliação dos parasitas dos helmintos, né, dos vermes que são parasitas de anfíbios anuros, aqui na Caatinga, através de dados de literatura, vendo quais espécies são mais abundantes e quais espécies de parasitas são mais específicos para determinadas espécies. E aí, com isso, a gente chega à conclusão generalistas de parasitas, no caso que acabam infectando uma grande quantidade de espécies, elas têm mais chances de conseguir, né? Já uma vez que os que são mais específicos, eles estão suscetíveis àquela espécie que eles estão especializados. Então, o desaparecimento que eles estão especializados indica também no desaparecimento daquela espécie de parasita. Então, na relação entre parasitas e hospedeiros, há também esse processo de coevolução, né? E eles se tornam mais resistentes aos parasitas, né? Os parasitas, eles conseguem desenvolver outras formas para conseguir burlar essas defesas do hospedeiro e infectar novamente. Só que, às vezes, eles fazem isso com a menor virulência, né? Com a menor agressão, para conseguir conviver melhor com aquele indivíduo que ele está parasitando, uma vez que a morte do hospedeiro ocasionalmente provoca também a morte do parasita. E aí,
a gente pode falar, né, que a evolução na qual a adaptabilidade de cada genótipo ela vai depender justamente das densidades populacionais e da composição genética da própria espécie e da espécie com a qual ela interage, né? Então, isso vai fazendo com que haja esse processo de evolução conjunta. E aí, dito isso, tudo isso que nós falamos aqui sobre predadores e sobre presas, nós voltamos àquela parte básica lá da cadeia alimentar. Então, os predadores que são topo de cadeia, né, que, por exemplo, espécies que são caçadoras, né, que eu mostrei aqui para vocês, são considerados topo de cadeia. São extremamente importantes porque eles trazem, né, um equilíbrio para o ambiente, como eu tinha falado. E aí, onde é que esses parasitas se encaixam, né, em relação a essa questão? Esses parasitas eles se encaixam também como predadores topo de cadeia, uma vez que eles estão diretamente relacionados, estritamente relacionados com o controle populacional, né, de diversas espécies. Então, a coevolução ela tem um papel de controle biológico, tem um papel em relação à preservação da biodiversidade, né, uma vez que ela vai provocando essas mudanças e vai gerando variabilidade genética, e tem um papel em relação, trazendo aqui para a nossa sociedade, né, na melhoria da saúde e da agricultura, porque a partir do momento em que nós estudamos coevolução, por exemplo, de parasitas hospedeiros, ou então de predador preso em relação a animais que atacam a agricultura, nós conseguimos compreender de que forma nós podemos melhorar a nossa resistência em relação a determinados patógenos, né, e compostos. E aí, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre evolução e adaptação. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou disponível aqui para falar com vocês.